Salve cervejeiro, salve cervejeira, muito bem-vindos a mais um episódio do Pindureta Cast, podcast das boas cervejas e das boas histórias. E hoje mais um episódio da série Beerpedia, aquilo que você sempre teve curiosidade de perguntar e não tinha coragem, ou perguntou e te responderam errado. No episódio de hoje, eu e meu amigo aqui, Alessandro Oliveira, vamos falar um pouquinho sobre as Brett. E vamos tomar essa cerveja aqui, ó, a Brett Belgian Pale Ale da cervejaria Narcose. Uma Belgian Brett Pale Ale. Alessandro, tudo bem, cara? Tudo em paz? Tudo tranquilo. Quer fazer as honras aqui? Vamos lá. Vamos embora. Enquanto você abre aqui, queria te fazer a primeira pergunta. Meu, que história é essa de Brettanomyces? Quando é que esse negócio apareceu na cerveja e conta pra gente um pouquinho mais aí. Então, a Brettanomyces provavelmente estava na cerveja há muito tempo porque é um tipo de fungo que tem na natureza, enfim, e provavelmente lá atrás, quando se fazia cerveja... principalmente... Eu vou te ajudar, hein, cara. Desculpa te interromper, mas enquanto você fala, eu vou servindo. Então, você imagina que antigamente as cervejarias, antes de ter todo o equipamento de inox que a gente tem hoje em dia, né, inclusive os tanques eram todos de madeira, e a Brettanomyces ele é um fungo que ele, na natureza ele está nas cascas de fruta e também em madeira, né? Então ele é um fungo. Sim, aham. E aí... qual que é a diferença dele, na verdade? Assim, a grande diferença para Saccharomyces cerevisiae, que é o outro fungo que é o mais utilizado, na verdade, que é praticamente o único utilizado para fermentação de cervejas. É que a Brettanomyces, ela é o fungo que ele consegue, na verdade, degradar o açúcar mais complexo que a gente tem, que é a celulose, né? Saúde, meu filho. Saúde. Eu vou te atravessar um monte hoje. Você começa a falar, eu tenho trocentas dúvidas aqui. Você está me dizendo, então, em outras palavras, que o fermento que faz a cerveja também é um fungo, só que de uma família diferente, é isso? Exatamente. E aí, assim, o que acontece? Então, a Brettanomyces, principalmente na indústria do vinho, ela tem muita preocupação, assim, que você possa ter uma contaminação com Brettanomyces. É bem agressivo o sabor, assim, né? Por quê? Assim, porque, assim, como a maior parte das vinícolas acabam deixando o vinho maturando dentro de barris de madeira, é muito fácil de você ter uma contaminação com Brettanomyces. E existe hoje uma série de adjuntos que você pode usar algumas soluções para você evitar evitar a propagação da Brettanomyces. Então, a indústria de vinho usa bastante. Na cerveja... Assim, se a gente pegar as cervejas de fermentação, as cervejas belgas de fermentação espontânea, então assim, normalmente existe, a Brettanomyces está presente nessas fermentações, é um dos micro-organismos que fazem as lambics, as gueuses, né? Ou seja, você pode desejar esse sabor na tua bebida ou você pode querer inibir esse sabor na bebida. Exatamente. E na cerveja, a história da Brettanomyces, assim, lógico, essas cervejas belgas de fermentação espontânea, elas sempre estiveram presentes, né? E aí, assim, é uma coisa relativamente recente, eu chuto assim, acho que década de, sei lá, de 2000 aí que começou, na época 2000, por aí, 2000, 2010, teve um cara que foi muito importante assim para o uso de Brettanomyces na cerveja, que o nome dele é Chad Jacobsen. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, assim, acho que durante 5 anos a gente participou do evento lá de Copenhague, da Mikkeller. Não, ele é americano. E ele fez uma especialização até na Escócia, na verdade, foi essa especialização dele. E aí dessa especialização ele colocou todo esse material, foi um estudo sobre Brettanomyces, e aí existe um site que é brettanomycesproject.com e que tem todo esse estudo que ele fez. Estranho, né? Brettanomyces é um nome esquisito, mas Brettanomyces é um nome bonito, né, cara? Em inglês, assim, né? A gente fala Brettanomyces. Bom, mas daí, assim, o que acontece? Esse cara, ele estudou um monte e tal. Quando eu fui no primeiro evento da Mikkeller, acho, sei lá, assim, 2012, por aí, assim, tinha algumas palestras, e a palestra que todo mundo queria assistir era do Chad. E aí, esse Chad, hoje em dia, ele tem uma cervejaria chamada Crooked Stave, muito legal, inclusive, e a maior parte das cervejas dele, todas com Brettanomyces.
E aí, assim, nesse dia que depois da palestra, a gente saiu pra jantar, tava eu, ele, o Matt da Firestone Walker, e todo mundo queria conversar com ele, porque tava todo mundo meio interessado, tal, né, porque ele era o cara que tinha estudado. Ele é um cara muito legal, muito bacana, acessível. E aí, assim, o legal, assim, que o que na verdade, assim, depois de entender, né, um pouco melhor o que a Brettanomyces faz para a cerveja, acho que, assim, resumidamente, assim, a Brettanomyces, como ela consegue degradar celulose, que é o açúcar mais complexo que existe, ela na cerveja não consegue. Não consegue. E a Saccharomyces não consegue nem os açúcares de cadeia mais longa que tem né, no mosto de uma cerveja comum, que é proveniente do... Vou ficar com o dedinho em pé, que tem uma pergunta meio básica, mas... A Saccharomyces, ela quebra algumas cadeias de açúcar da cerveja, né? E a Brettanomyces quebra outras mais complexas. Na verdade, assim, dos açúcares né, provenientes do malte, a Brettanomyces consegue consumir tudo. Essa era a pergunta. Então, quando você faz a mostura lá, trazendo vários tipos de malte, você cria ali diversas cadeias de açúcar. Exatamente. Algumas a Saccharomyces quebra, outras não quebra. Exatamente. Né? E aí fica como na cerveja isso? Uma cadeia, ele fica como um dulçor? Exato. Ou um sabor específico? Fica como um dulçor. Então, assim, toda cerveja ela tem um dulçor residual, né, que a gente fala. E o lúpulo usado na cerveja é para equilibrar esse dulçor residual. Então a cerveja, normalmente quando você faz uma cerveja que tem muito açúcar residual, normalmente se coloca mais lúpulo, existe um coeficiente de equilíbrio que você calcula até quando você vai fazer a receita da cerveja. Então, assim, nesse caso das cervejas com Brettanomyces aqui, a gente não tem nada de açúcar, porque ela consome tudo. Só que, assim, o que acontece? Muita gente lá atrás, no começo, quando eu vim, eu fui a primeira cervejaria do Brasil a fazer cerveja com Brettanomyces lá atrás. E na época, assim, existiu uma lenda que, a Brettanomyces, ela dava um problema na cervejaria que contaminava a cervejaria inteira. E daí tive uma história que alguém ouviu lá fora, assim, de uma cervejaria no Canadá, que eles tiveram que trocar os azulejos. Aí o mapa... E daí... Não, o Ministério da Agricultura nunca... porque, assim, na verdade, a gente não tem necessidade de especificar o que a gente está usando, qual micro-organismo que a gente está usando para fermentar a cerveja. Então, isso não tem problema. Mas há muitas cervejarias ficavam muito preocupadas com isso por causa dessa história que foi inventada, só que era uma brincadeira. Tinha medo de usar, né? E aí, assim... o que acontece, na verdade? A Brettanomyces, ela fermenta. Se você fermentar duas cervejas, você pega exatamente o mesmo mosto, coloca a Saccharomyces em um tanque e a Brettanomyces em outro. A Saccharomyces, ela começa a fermentação até um pouco mais rápido, né? Ela vai chegar numa densidade... mais acelerada, mas morre antes. Só que daí ela para e ela não fermenta mais. E a Brettanomyces, quando ela chega nesses açúcares de cadeias mais longas, aí ela diminui muito o metabolismo, a atividade, e aí ela demora para conseguir consumir esses outros açúcares. Só que imagina que o FG de uma Brettanomyces é bem mais baixa do que o FG de uma Saccharomyces, né? Porque ele vai mais tempo, mas ele zera todo o açúcar, né? Exatamente. E esse FG, para quem não sabe, assim, seria a gravidade final, assim, seria a densidade, a quantidade de açúcar que tem ainda na cerveja, né? Então, assim, com a Brettanomyces, ela vai consumir todos os açúcares. Que é até legal a gente explicar um pouquinho esse conceito da cerveja seca, né? Do corpo e da cerveja seca, ele está muito ligado a o que o Alessandro está falando, desse açúcar residual, né? Então uma cerveja Brettanomyces, assim, apesar dele ter esse sabor marcante, né? Ele não passa desapercebido, é uma cerveja de corpo super camarada para você tomar, né? Porque ele, detona todo o açúcar. Exatamente. Até, na verdade, assim, hoje em dia fala-se muito de low carb, né? E cervejas que não tem caloria, de baixa caloria. Essa aqui é uma cerveja que não tem nenhuma caloria, né? Então, assim, proveniente do açúcar, né? Lógico, o álcool é calórico, tá? Mas daí já é outra discussão. Agora, o foda é fazer uma low carb para quebrar todo aquele açúcar sem uma daí hoje em dia... Né? Exatamente. Daí hoje em dia usa-se algumas enzimas, né? No processo de produção, aí você quebra com enzima esses açúcares e aí você consegue fazer uma cerveja low carb. Que legal. Só que a cerveja... Daí você consegue fazer rápido dela, né? Porque uma cerveja como essa que a gente tá bebendo, até, um abraço pro Daniel aí, que faz a cerveja da Narcose lá. O Daniel é o cara da Narcose. Você sabe se ele é gremista ou colorado ou não? Não sei, cara. Porque eu ia falar bem da cerveja dele, mas se o cara for gremista, tem que dar uma filtrada aqui, né? Então, assim, essa cerveja é uma cerveja... ela é uma cerveja que demora mais pra fazer, né? Então, assim, pra você sentir, assim... Aqui a gente já consegue sentir presente a Brettanomyces. E ela, assim... E isso leva tempo, né? Uma coisa bacana de falar assim... O que é essa presença da Brettanomyces? O que a gente percebe
percebe, o que a gente sente com a Brettanomyces? Muita gente lá atrás, quando começaram um couro, né? Couro forte assim, né? Exatamente. Então, assim, muita gente associava a suor de cavalo, a celeiro. Então, assim, daí as pessoas falam assim, pô, mas por que é bom se tomar uma cerveja que tem, né, tem suor de cavalo, né? Suor de cavalo, celeiro e tal. E daí, assim, eu sempre falo o seguinte, assim, porra, os queijos que eu mais gosto de comer são aqueles queijos mais fedidos. Você gosta de um cavalão suado, assim, não? Cavalo suado, não. Mas o que acontece... Assim, mas ele te remete, né? O legal dessa história, assim, quando você tá tomando uma cerveja que putz, você fala, cara, isso aqui tem cheiro de campo, de celeiro, de cavalo, aí a tua memória olfativa e afetiva... Sim. Porra, lembra você passeando lá na chácara, né? É interessante. Exatamente. Isso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tá começando a ver isso na cerveja. Eu não consigo ver isso no vinho, por exemplo, porque o vinho sempre tem uma forma de fazer e eles não mudam, né? Então, assim, mas se imagina se todo o queijo, só existisse um queijo mozzarella, por exemplo, para você comer. Pô, não tem graça, assim, a graça é quando você começa a ver aqueles queijos com mofo amarelo, que são super fortes, você pega aqueles reblochon, talégio e tal, que são queijos que tem um aroma muito, muito forte, e aí, assim, só que ele é gostoso, você aprende a gostar, né, eu acho que, assim, você desenvolve, de repente, assim, o teu gosto, e você passa a curtir aquilo, até mesmo você pegar e for ver um gorgonzola, tal, de gente fala assim, nossa, pô, tem um cheiro de chulé, tem um cheiro, cara, mas assim, com o tempo, a gente aprende a apreciar. Porque a primeira reação, quando a gente, eu acho que esse exemplo se deu é bem legal, né? A primeira coisa que a gente gosta é de um cafezinho com leite com açúcar, um Nescauzinho. Aí o queijo, pô, é um mozzarella. A cerveja, pilsenzinha sem lúpulo, aguada e tal. Até você começar a gostar de outras coisas, cara, você tem que entender o que é aquele negócio que você está tomando ou comendo, né? E para você entender é uma jornada. Ou seja, você tem que dar uma segunda chance, uma terceira chance, né? É uma evolução, na minha opinião, isso é uma evolução de paladar, né? E eu acho que é bacana que com a cerveja a gente consegue ver isso. Lógico, assim, e eu falo assim, não tenho vergonha de falar, a primeira vez que eu tomei uma cerveja belga, uma Lambic, cara, eu achei aquilo horrível. Eu também. Eu não consegui entender. Eu também. E eu levei muito tempo. Hoje eu adoro. Mas eu levei tempo pra conseguir evoluir o paladar no sentido de lá atrás, no começo, quando eu tava começando a fazer cerveja, assim. Aí, assim, pô, o dia que virou a chave, assim. E não é uma cerveja pra você tomar também qualquer dia, todo dia, né? Tem essa coisa, assim, eu falei pra você lá uma vez, venceram umas Spitfire aqui, eu levei 4 caixas de Spitfire. Meu, eu tomava Spitfire todo dia, cara. Assim, essa é uma cerveja que você pode tomar todo dia, igual o Nescau, né, cara? Sim. Mas tem dia que você não vai querer abrir e tomar alambique, né? Sim. Mas olha, eu quero voltar ali no começo só para te fazer uma pergunta também sobre a Brettanomyces, que eu usei um termo ali, acabei não conseguindo complementar, que é complexidade, o poder de marcar a cerveja, né? É muito difícil você tomar uma cerveja que tem o brete, você não saber que tem o brete ali, né? O que eu achei legal aqui, cara, foi o seguinte: as primeiras bretes que eu tomei era assim, um monte de tudo, né? A cerveja, porra, malte pra caralho, lúpulo pra caralho, daí o cara fala assim, fruta, põe um brete nessa porra pra ver tal. E esses caras são peitudos, né? O cara fala assim, eu vou fazer uma Belgian Pale Ale, que é uma cervejinha leve, né? Só que eu vou colocar um brete. Então, assim, o cara acertar o equilíbrio dessa cerveja é foda, né, cara? Foda, e tá bom, eu não sei se você curtiu, curti bastante. Eu também, cara, super bacana. Bastante. Parabéns aí, Daniel, tá bem legal. E essa cerveja aqui, eu acho assim que é uma, né, eu acho não, né, eu já até ouvi aqui que na verdade é um tipo de eu acho que até talvez uma homenagem tal ao Orval, que acho que a primeira cerveja com brete que a maior parte dos cervejeiros acabaram experimentando é Orval, que a Orval é uma cervejaria trapiça, né? E é uma cervejaria que eles refermentam ela na garrafa com Brettanomyces. Então ela é uma cerveja que com o tempo e é uma coisa legal assim, até da Orval, assim, tem pouca gente que sabe disso assim, mas quando você vai lá visitar onde é a cidade do mosteiro lá da Orval, eles têm um restaurantezinho que eles têm lá uma cerveja que é uma cerveja com um pouquinho menos de álcool, que eles servem lá em chopp, e daí eles têm as garrafas de Orval. E o preço da garrafa é o seguinte, a garrafa daquele ano ela custa assim, não me lembro agora, vou chutar assim, tipo 2 euros. Envelhece, vale mais. A do ano passado custa tipo 2,30 euros. Puta, que legal. Há 3 anos e tal. Pela evolução, né? Isso, então eles têm para vender lá as garrafas com anos, porque a cerveja, principalmente quando ela refermenta na garrafa ainda, ela evolui, né? E ela vai evoluindo e assim, e durante anos. Então assim, quando você chega às vezes em alguns bares na Bélgica, assim, você acha umas Orval assim de, sei lá, de 7 anos e tal, elas custam super caro. E você viu que legal o rótulo aqui, cara? Você falou do Orval.
o nome é Valor, né? Que é Orval ao contrário, né? Pô, achei uma sacada bem legal. Viu, Daniel? Estamos fazendo um merchan na faixa aqui, depois manda uma caixinha de 9 skin pelo menos pra gente aqui, tá, cara? Por favor. Bem legal, cara, muito bom. E, cara, os estilos que geralmente o pessoal põe em Brettanomyces, assim, são essas cervejas que eles chamam de Wild Ales, né? Isso. Essa levedura selvagem. Hoje em dia isso é tudo muito novo, né? É até assim um pouco confuso, assim. Então, hoje em dia tem várias nomenclaturas, então... tem as pessoas que chamam de Wild Ale, daí assim, tem gente que... Né, daí, assim, tem as fermentações mistas que você coloca um monte de micro-organismos que eles foram, na verdade, isolados, né? Pra trabalhar junto, pra comer açúcar junto. Exatamente. Então, você faz muito mais uma fermentação mista, daí no caso, né? Porque você coloca vários micro-organismos para fermentar junto. Assim, teoricamente, um wild seria alguma coisa espontânea, né? Que vem, assim, você vai lá, não inocula nada, inocula o que tem ali né? Como são as lambics, as belgas lá, que eles têm aqueles tanques abertos lá, e aí inocula o que tem no ar ali e vai fermentar. E isso que você falou no começo ali, cara, acho super interessante, né? Porque cervejaria, ela trabalha com fermentadores de inox, né? Inox é um elemento super neutro, né? Uhum. Você passa produto ali, você zera tudo, né? Sim. Mas o vinho tem esse conceito de ir primeiro pro inox e depois ir buscar na madeira a complexidade pro produto, né? Só que o brete tá na madeira, né? Aonde que tá na natureza, cara, esse fungo e que de certa forma, sem querer fazer uma pergunta dentro da outra, mas hoje uma forma de fazer Brettanomyces é jogar um negócio na madeira e pegar o brete que tá na madeira, mas você consegue comprar o fermento isolado, né? Exatamente. Então, assim, existe hoje alguns bancos de cepas de levedura, né? E também existe várias empresas que propagam e tem essas bretes aqui. A primeira brete que a gente usou, na verdade, eu trouxe de fora também, foi do Chad que tinha me dado uma amostra, a gente pegou e acabou propagando aqui. Então a gente tem um laboratório que é Bio4 que propaga nossas leveduras, né? Então eles têm congelado em nitrogênio elástico. Né? Marcelo, manda a caixa de 9 skin também, tá? Estamos falando da Bio4 aqui. E aí, assim, eles têm lá umas 5, 6 cepas de Brettanomyces congeladas hoje, né? Então daí... E daí, assim, existe assim, muitas diferentes, né? Que assim, na verdade, acabam dando perfis diferentes de fermentação, enfim. Mas assim, na natureza elas estão em casca de árvore, casca de fruta, então elas ficam por ali, né? Então você consegue talvez até isolar isso, não... da própria natureza. E lógico, quando você tem assim, quando você compra através de um banco de leveduras, essa levedura ela já foi testada várias vezes, então de umas, né, e aí você já sabe. Quando você joga uma casca de laranja numa cerveja, você pode colocar Brettanomyces sem querer ali ou não? Eu não sei se da laranja tem, né, a casca de laranja tem bastante acidez ali na casca, ali talvez não tenha, mas assim, talvez, eu não sei. Fruta. Uma outra fruta você talvez encontre, né? É isso que você está falando, é interessante, até um dos episódios que a gente vai fazer aqui são sobre cervejas com outros ingredientes e tal. Cara, você tem que pensar bem o que você joga na cerveja, né? E da onde vem, da onde você compra esse ingrediente, porque às vezes você tá mirando num negócio, acerta em outro, não? Eu achei assim, esse é o bacana da cerveja artesanal, né? Eu acho assim, de você não ter muita regra, de você pegar e testar muito, assim, né? Porque uma coisa é teoria, outra é prática, né? Assim, isso é uma coisa que eu aprendi em todos esses anos aí que eu faço cerveja. Às vezes você estuda, a teoria fala assim, daí você vai fazer na prática, às vezes, pô, né? Você acaba descobrindo coisas novas e eu acho que isso é um negócio muito legal, né? Você vê, o uso de Brettanomyces isolado em cerveja é uma coisa muito nova, assim. Eu lembro uma vez que eu tava me preparando para ir para Copenhague, tinha umas cervejas que estavam quase prontas lá, e aí eu lembro do que tava o Iron da Biermanix chegou e levou lá na Way o cervejeiro da Brooklyn, o... Oliver Garrett? Isso. Esse é o nome, né? Garrett Oliver. Exatamente. E aí ele chegou lá e falou assim pra mim... o Iron falou, o que você tem aí de novo? Daí eu falei assim, tem uma Brett IPA que eu fiz. Eu assisti o Star Wars ontem e tô meio confuso hoje. Sabe aquele cara sim. do contrário?
E aí o Garrett falou assim, não, mas isso é um erro, o cara não fica bom, Brettanomyces com... Aí eu peguei e falei, cara, quer experimentar? Ele tomou e falou, pô, mas isso aqui ficou legal, como é que você fez e tal? E ainda eu peguei e falei, e o Chad Jacobsen trabalhou na Brooklyn, né, um tempo e tal. Daí eu falei, então, eu peguei essa cepa com o Chad, sim, eu conheço. O mundo cervejeiro, assim, é pequeno, né, é um negócio... Sim. E aí, assim, então a gente... E eu acho que depende muito do uso. Então, você vê, isso é uma coisa muito nova. Tem coisa de... Não tem 15 anos. Que bem nichada, né? Eu não sei se é um tipo de cerveja, assim, que cai no mainstream. Assim, acho que é um negócio bem... É igual os queijos, né, cara? Sim. Você já foi naquela loja do Chico ali atrás do... É muito bom, né? Cara, bom demais, Bom né? demais. E é legal que você compra, assim, uns... pequenas porções, né? E tudo produzido no Brasil, né? Ele trabalha só com queijo nacional, isso que é bacana. Isso é mais legal. Mas olha, cara, eu gostei um monte do papo aí, acho que foi super rico. Te agradeço pela tua participação aqui e vamos pros próximos aí, cara, que tem bastante coisa. Saúde, my friend. Saúde.